1h e 47 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa aqui com Glauber, presidente do Instituto de Administração Penitenciária. Bom, tem aqui uma série de perguntas já. Agora, Glauber, eu queria, antes de passar a priorizar aqui as perguntas do telespectador, eu queria entender o que foi definido em uma reunião que você fez com representantes de familiares e de outras instituições públicas. O que ficou acordado em relação a essa situação, esses 3 pontos que foram elencados? Perfeito, então. Na semana passada, houve uma reunião na Sejusp, onde havia pontos específicos, para a pauta de reivindicação dos familiares. Dentre eles, a visita de criança, que estava um grande problema, que estava na semana, e com isso alguns pais ou mães não conseguiam levar os filhos para visitar. De pronto, foi solicitado o que para a administração? Que fizesse um remanejamento dessa visita para o final de semana. Foi atendido. Perfeito. Foi apontado também algumas situações com relação justamente aos atendimentos no complexo penitenciário, o qual eu falei para você, do grande mutirão que nós tivemos ali para poder assim, sanar essa demanda reprimida. Me refiro ao atendimento que falei com a Defensoria, com a Saúde, atendimento de algumas especialidades que foram encaminhados. Foi levantado também a questão do amigo, por exemplo, aquele apenado que só tem o amigo no cadastro de visitante. Aquele apenado que só tem o amigo no cadastro de visitante poder levar alimentação. Foi autorizado também este amigo a levar alimentação. Foi questionado também sobre alguns apenados, por exemplo, que não têm familiares, não está no cadastro, sobre receber doações. Essa já é uma prática que é feita com controle, recebemos doações. É uma prática também de permitir alguns advogados que entendem que podem lá levar alguns itens de necessidade pessoal, também é autorizado e vai ser repassado essa orientação. Foi tratado sobre a vasilha de alimentos, que é aquela alimentação caseira, que é levada... A farofa de conserva ali, com ovo? Na verdade, é a alimentação que o familiar leva, Aí é de acordo com como o familiar deseja preparar. Mas o clima entre os familiares está meio tenso ainda. Mas veja bem, tudo isso que foi apontado, as pautas que a representação nos colocou, aí é isso que tem que ser entendido. Essas foram as pautas que foram apresentadas, ponto a ponto. Pediram para aumentar a quantidade de litros da vasilha, que era de 3, nós aumentamos para 4. Foi atendido também. Há uma grande discussão, e é preciso que a gente coloque isso aqui, sobre aqueles que não conseguem tirar a sua carteira por conta de processo. O que foi colocado? Tira a carteira? Tem alguns familiares que não conseguem dar entrada por conta que a portaria prevê que quem responde a algum tipo de processo, aí você não consegue puxar certidões, por exemplo, para ir lá e fazer a sua visita familiar ou a sua visita íntima. O que foi apontado? Que encaminhasse uma lista para a administração e, por sua vez, nós vamos analisar, caso a caso, aquele que não representa risco, que é um crime de menor potencial. A lista já está conosco, já vamos fazer análise, a inteligência vai ver ponto a ponto aquilo que é possível e aquele que não representar vai ser liberado também. Houve um questionamento sobre o fornecimento de água. Aí vem o período... De água? Da água, fornecimento de água. Então entra o período da estiagem, Então nesse período há um racionamento que é em todo o estado por conta do período. Mas em contrapartida temos os caminhões-pipas que fazem o seu abastecimento de forma regular. Então veja bem, outro ponto, o trabalho propriamente dito, a remissão de pena do artesanato. Hoje nós temos ali 667. Outrora já tivemos quase 1.000, 980 penados ali, remindo pena através do artesanato. Estabelecemos também um planejamento para quê? Para novembro, dezembro, complexo penitenciário, mais 100 vagas, para que a segurança possa fazer a análise e gradativamente a gente chegar a esse número de 1.000. Tem perspectiva de uma próxima reunião para vocês nivelarem informação? Está em aberto, não? Veja bem, a administração, a equipe do governo está sempre aberta ao diálogo. Não, mas vocês marcaram, deixaram uma data, não? Na reunião passada, subentendia-se que estava tudo encaminhado, porque não houve questionamento. Mas o clima não está assim, não. O Glauber, olha só, tem uma pergunta, a pessoa não se identificou.
Pergunta para ele até quanto tempo pode ficar um apenado sem ir ao júri. Por favor, pergunta, porque o meu filho já está com 1 ano e 6 meses e não foi julgado. 1 ano e 6 meses, o camarada preso, sem saber que rumo tomar, o Glauber. Aí, o que eu pediria a familiar, a mãe, ou mesmo propriamente a irmã, não sei o grau de parentesco, que encaminhasse o nome, para que nós pudéssemos assim, levantar o caso e apresentar isto ao Poder Judiciário, né, para que assim tome as medidas necessárias. E aqui reiterar a esse familiar que, justamente neste mutirão que nós fizemos com a Defensoria Pública lá dentro, para sanar situações desta natureza. 1 ano e 6 meses. Bom, enfim. O Farias, professor, está perguntando o seguinte: pergunte para o entrevistado qual o custo de um preso por mês, porque um aluno custa R$ 55. Veja bem, mensal. Se nós retirarmos a folha que representa os servidores, nós chegamos a uma média ali, custo de 1.700. Só que, quando nós colocamos os demais encargos e custos, vamos dizer que chega um custo médio aproximado de mais de R$ 2.000. 2.000? É, um pouco acima disso, né? O custo médio deste apenado no sistema onde a gente está ali fornecendo tudo aquilo que preconiza a lei de execução penal. O Itaã, olha, Itaã, esse sistema prisional no papel é igual ao SUS. Só funciona no papel, mas na prática é totalmente diferente. Quem está fazendo essa observação é o Arthur, do bairro Universitário. O que eu converso? Eu costumo sempre conversar muito com as pessoas que me procuram. Né? O sistema prisional, ele vai ter as suas limitações. Isso aí é notório. Ninguém quer vir aqui no seu programa, ou em qualquer que seja o diálogo com as pessoas, dizer que o sistema ele atende na sua totalidade. Mas que sim, o governo ele tem o interesse de preservar tudo aquilo que preconiza a lei de execução penal. Bom, ele está falando, tem uma observação aqui, que, deixa eu ver aqui. Amigo Itaã, quando você diz que o Estado privou o apenado de liberdade, claro que não, o Estado não mandou ele roubar, nem matar. Então não foi o Estado, foi a conduta dele que o levou a isso. Só passe para o Itaã, a minha visão. Bom, eu tenho certeza que você, eu acho que eu não fui suficientemente claro, né? Por que o Acre prende tanto? Porque o Estado do Acre prende muito, nós prendemos muito. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Acre prendem bastante, são bastante eficazes nesse caso. O que se quer é que não haja necessidade de prisão. A questão é essa. O que leva a construir esse cenário de exclusão social e econômica? Então, por aí, a gente já percebe uma série de ausências e falhas do Estado, né? É nesse sentido que se fala a respeito das responsabilidades, omissões do Estado. Nós não temos um sistema prisional lotado como o que nós temos, se nós tivéssemos um Estado tão eficiente, né? Eu não estou falando da eficiência das nossas polícias, eu estou falando da ineficiência das outras ações de governo. Essa é a questão. Bom, o Glauber, você percebe como essa percepção é difícil de ser entendida por nós. Você falou que o nosso sistema prisional está hoje, contabiliza 6.000? Não eram 8? Houve redução? Quando eu falo de 5.662, eu falo de regime fechado. Né? Então, ali no regime fechado, nós vamos ter aí uma média de 5.600 e num todo, com o monitorado, que é o nosso semiaberto de hoje, nós chegamos aí a 7.666. E sim, eu devo lhe falar que houve uma redução. Desde o ano de 2012 até o ano presente, o sistema ele só vinha numa ascendente. Nunca tinha ocorrido uma redução, por mais ínfima que fosse. Ocorreu agora. Né? Nesses 4 anos ocorreu a primeira redução em anos. Então nós temos sim uma polícia que é atuante, mas contra dados, por mais que sejam, vamos dizer, um avanço, por menor que seja, isso é inquestionável. Houve a primeira redução em anos. Enquanto você tem ideia? Nós baixamos ali quase 1%. Mas para um cenário que é tão adverso, tão difícil, seu número positivo, porque foi a primeira vez
Isso é reconhecido também pelo Poder Judiciário, o GMF, que atua tão bem lá dentro, que é a primeira vez que o sistema dá sinal de queda no encarceramento no estado do Acre. Isso é importante, isso de fato é importante. Tem uma pergunta aqui, que olha só, a pessoa não se identificou, eu percebo que em função desse tipo de entrevista, em se tratando desse assunto, as pessoas têm dificuldade em se identificar. Bom, ele está dizendo o seguinte, olha, alguém está falhando, porque se o custo de um preso é algo em torno de R$2.000, um pouco mais, um pouco menos, para a qualidade da alimentação, remédio, alguém está falhando aí, né? Porque R$2.000 por preso, a coisa era para ser um pouco melhor, né? É o que o telespectador está avaliando aqui. Na verdade, Tan, nós temos também que colocar alguns dados, é importante frisar. Ao longo desse período, nós tivemos a implantação de algumas políticas penais no Estado. Por exemplo, a Central Integrada de Alternativas Penais, hoje, nós temos ali 400, esse número eu não passei para ti, 480 cumpridores de medidas alternativas, aqueles crimes de menor potencial, onde, ao invés de dar entrada no sistema prisional, ele cumpre medida alternativa, participa de palestras, rodas reflexivas. Espécie de castigo, né? Está ali sendo acompanhado né, por uma boa equipe técnica do IAPEN e do Poder Judiciário. Fato. Então, eu tenho, por exemplo, essa metodologia que hoje está em Rio Branco, e que hoje nós estamos ali também avançando para implantar lá em Cruzeiro do Sul, as medidas alternativas. Nós também temos agora, no estado do Acre, o escritório social, que já está dando os primeiros passos. Para que serve o escritório social? Para aquele egresso que hoje, por exemplo, eu tenho monitorado, que é semiaberto, que terminou a pena e ele cumpriu o que já tinha, mas ele ainda é um egresso do sistema, para ele ser atendido pelo escritório social, pela nossa equipe técnica. Temos trabalho em parceria com as igrejas, né, com a Igreja Católica lá na Cidade do Povo, temos cursos técnicos com o IEPTEC, então temos uma série de medidas. Recentemente nós firmamos um termo de cooperação com o DERACRE, onde colocamos ali 20 apenados fazendo a manutenção de toda a C40, roçagem, a limpeza, com material novo, com EPI. Então veja bem, nós temos muitas boas práticas aplicadas dentro do sistema prisional e queremos expandir mais, oportunizar mais, porque entendemos o quê? O Estado entende o quê? Que essa grande parcela de apenados que ainda não foi alcançada é nosso interesse que seja alcançado, que trabalhe, que produza, né? Que ele, ao invés de tão somente gerar esse custo, mas que ele possa também estar contribuindo a mais com a sociedade acreana. Bom, só um último questionamento em relação à questão do problema das facções no sistema prisional. Como é que vocês estão lidando com isso agora? Bom, veja bem, não é agora, né? Nós lidamos com isso já há bastante tempo. O Estado hoje lida com isso e veja bem, a segurança pública vai fazer a sua parte. Não tão somente olhando para a organização criminosa A, B, C ou D. O que nós queremos é olhar lá para o apenado João, o Pedro, que está lá dentro e de alguma forma oportunizar. E quando o Estado tiver que se fazer, e tem se feito presente, com o poder de segurança pública, nós vamos estar lá. Aquele que quiser a oportunidade, nós vamos lutar para dar oportunidade. Mas aquele que infelizmente não quiser sair desse círculo do crime organizado, que a gente sabe que é uma luta difícil, o Estado dará a resposta à altura, dentro daquilo que preconiza a lei e da proporcionalidade. Perfeito. Glauber, espero que a próxima reunião que aconteça, vocês consigam chegar a um bom termo e que essa greve de fome não vá para frente, não seja necessária e haja compreensão de todas essas partes aí. Perfeito, então. Agradecer você, né, a TV Gazeta, né, os telespectadores que estão nos ouvindo, né, e a PEN está à disposição, a Secretaria de Justiça tem acompanhado de perto tudo isso que é feito, e dizer o seguinte, sempre que possível, nós estamos à disposição, e não tão somente a mídia, mas a todos aqueles que procurarem a instituição para ter os esclarecimentos. Perfeito. Glauber, muito obrigado pela tua vinda aqui. Vamos para o intervalo. Já voltamos com o Gazeta Entrevista.